Brother Monson's a very difficult man to Monson follow. é um homem difícil de falar após ele. He's full of humor and Ele é cheio de humor great sincerity. e grande sinceridade. Thank you, my brethren, for your faith and Obrigado, meu prayers. irmão, por sua fé e Deeply orações. appreciate them. Agradeço profundamente When a por man grows elas. old, he develops a Quando o soft homem touch. envelhece, passa a ser mais bondoso, mais gentil. I've thought much of this of late. Tenho pensado muito nisso I ultimamente. have wondered why there is Fico so much imaginando hatred in the por que world. será que existe tanto ódio no We're mundo. involved in terrible Estamos wars envolvidos with em lives guerras lost. terríveis, em que se many perdem crippling vidas e muitos são Coming mutilados. closer to home, there is Mais so perto much de of nós, jealousy, vemos tanta pride, inveja, arrogance, orgulho, and arrogância criticism. e críticas destrutivas. Fathers who rise in Pais anger que over ficam small, irados com coisinhas sem inconsequential importância, and make wives weep que and enchem a children esposa de fear. tristeza e os filhos de Racial medo. strife still lives its company- Surgem conflitos its ugly racistas em toda a head. I sua am sordidez. advised that even right here among Fiquei us, sabendo there is some que of até this. aqui, entre nós, I cannot essas coisas às understand vezes how it could acontecem. be. Não entendo isso. It seemed to me that we all rejoiced in the 1978 Achei que todos tínhamos revelation ficado alegres com a given revelação President feita ao presidente Kimball em 1978. Eu estava no templo na ocasião. Nem eu, nem os que estavam comigo tivemos a menor dúvida de que essa revelação era a vontade e a mente do Senhor. Disseram-me que às vezes entre nós se ouvem comentários e insultos racistas. Lembro vocês de que qualquer homem que faça comentários depreciativos a outras raças não pode se considerar um verdadeiro discípulo de Cristo, nem tampouco pode achar que está agindo de acordo com os ensinamentos da Igreja de Cristo. Como poderia um homem que porta o sacerdócio de Melquisedeque ter a arrogância de achar que merece receber o sacerdócio, enquanto o outro que vive em retidão, mas cuja pele seja de outra cor, não mereça? Durante todo o meu tempo de serviço na primeira presidência, várias vezes reconheci e falei da diversidade que vemos em nossa sociedade. Ela está em toda parte e temos de fazer um esforço para acomodá-la. Que todos nós reconheçamos que cada um de nós é filho ou filha do Pai Celestial e que Ele ama todos os seus filhos. Irmãos, não há fundamento para o ódio racista no sacerdócio desta igreja. Se qualquer dos que me ouvem tiver este tipo de inclinação, que busque ao Senhor, peça perdão e não se envolva mais com essas coisas. De tempos em tempos, recebo cartas com sugestões de assuntos que, na opinião do remetente, deveriam ser abordados na conferência. Recebi uma carta dessas outro dia. Era de uma mulher que deu a entender que seu primeiro casamento acabou em divórcio. Depois, conheceu um homem que parecia muito bondoso e cheio de consideração. Contudo, pouco depois do casamento, ela descobriu que a situação financeira dele era caótica. Ele estava com pouco dinheiro, mas mesmo assim deixou o emprego e recusou-se a aceitar outro. Com isso, ela foi obrigada a trabalhar para sustentar a família. Passaram-se anos e ele continua desempregado. Depois ela conta de 2 outros homens que estão indo pelo mesmo caminho. Recusam-se a trabalhar. Enquanto isto, as mulheres são forçadas a trabalhar longas horas para sustentar a casa. Paulo disse a Timóteo: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Essas são palavras muito fortes. O Senhor disse em uma revelação moderna: as mulheres têm o direito de receber dos maridos o seu sustento, até que eles lhes sejam tirados. Todos os filhos têm o direito de receber de seus pais o seu sustento até alcançarem a maioridade.
Desde o início da igreja, o marido é considerado o provedor da família. Não acredito que nenhum homem fisicamente capaz que se recuse a trabalhar para sustentar a família possa ser considerado um membro digno da igreja. Antes eu disse que não sabia por que existem tantos conflitos, ódio e amargura no mundo. Claro que sei que tudo isso é obra do adversário. Ele nos influencia individualmente, destrói homens fortes. Já vem fazendo isso desde a época da organização desta igreja. O presidente Wilford Woodruff disse o seguinte: vi Oliver Cowdery quando ele parecia fazer estremecer céus e terra. Nunca ouvi um homem prestar um testemunho mais forte do que ele sob a influência do Espírito. Contudo, a partir do momento em que deixou o reino de Deus, perdeu seu poder. Foi-lhe retirada a força, assim como Sansão nas mãos de Dalila. Ele perdeu o poder e o testemunho que desfrutara, e nunca os recuperou em sua plenitude na carne, embora tenha morrido como membro da igreja. Recebi permissão de contar-lhes a história de um rapaz que cresceu em nossa comunidade. Ele não era membro da igreja. Ele e seus pais eram ativos em outra religião. Ele diz que, na juventude, alguns de seus colegas, membros de nossa igreja, o humilhavam, faziam com que se sentisse deslocado e debochavam dele. Ele acabou por odiar esta igreja e seus membros. Não via nada de bom em nenhum deles. Então, o pai do rapaz perdeu o emprego e teve que se mudar. No lugar para onde se foram, ele, que estava com 17 anos, conseguiu matricular-se na faculdade. Ali, pela primeira vez na vida, teve o prazer de ter amigos. Um desses amigos chamava-se Richard e convidou-o a entrar para o clube do qual ele era presidente. Ele disse: foi a primeira vez na minha vida que alguém queria minha companhia. Não sabia o que fazer, mas ainda bem que aceitei o convite. Era uma sensação muito boa a de ter um amigo. Eu passara a vida toda orando para ter um. E então, depois de 17 anos de espera, Deus respondeu minhas orações. Aos 19 anos, ele acabou dividindo uma barraca com Richard em um emprego de verão. Percebeu que toda noite Richard lia um livro. Perguntou o que ele estava lendo. E Richard disse que era o livro de Mórmon. Ele conta: tratei de mudar de assunto e ir dormir. Afinal de contas, foi esse livro que acabou com a minha infância. Tentei esquecer o assunto, mas passei uma semana sem conseguir dormir. Por que será que ele lia esse livro toda noite? Logo, eu já não aguentava mais essa pergunta martelando em minha cabeça. Então, uma noite perguntei a ele o que aquele livro tinha de tão importante. O que era? Ele entregou-me o livro. Fui logo dizendo que não tinha a menor vontade de tocar no livro. Só queria saber o que havia nele. Ele começou a ler do ponto onde parara. O texto falava de Jesus e de sua aparição no continente americano. Foi um choque. Eu não achava que os mormons acreditassem em Jesus. Richard convidou-o para participar com ele do coro que cantaria na Conferência da Estaca. Chegou o dia da conferência. Elder Gary Coleman, do primeiro quórum dos 70, era o orador convidado. Na conferência, descobri que ele também era converso. No final, Richard agarrou meu braço e levou-me para conversar com ele. Acabei concordando em ir, e quando estava quase chegando, ele virou e sorriu para mim. Apresentei-me e disse que não era membro e que só viera cantar no coro. Ele sorriu e disse que ficava contente por eu estar ali e que a música tinha sido ótima. Perguntei a ele como sabia que a igreja era verdadeira. Ele respondeu com um breve testemunho e perguntou se eu já tinha lido o livro de Mórmon.
Eu disse que não. Ele prometeu-me que em minha primeira leitura sentiria o Espírito. Depois, em outra ocasião, quando este jovem e seu amigo fizeram uma viagem juntos, Richard entregou o livro de Mórmon ao amigo e pediu-lhe que o lesse em voz alta. Ele leu e, de repente, foi tocado pelo Espírito Santo. O tempo passou e sua fé aumentou. Ele aceitou o batismo. Os pais se opuseram, mas ele foi em frente e foi batizado na igreja. Seu testemunho está cada vez mais forte. Há poucas semanas, casou-se para esta vida e para a eternidade com uma bela moça da igreja, no templo de Salt Lake. Elder Gary Coleman fez o selamento. Este é o final da história, mas há muito que aprender com ela. Primeiro, a triste maneira como ele foi tratado por seus jovens colegas mormons. Depois, vemos como ele foi tratado por seu novo amigo Richard. Essa experiência foi totalmente oposta à anterior e levou-o à conversão e ao batismo, por mais impossível que isso parecesse. Esse tipo de milagre pode acontecer e acontece quando temos bondade, respeito e amor. Por que qualquer um de nós haveria de maltratar e ser grosseiro com os outros? Por que não podemos estender a mão amiga a todos os que nos cercam? Por que será que existe tanta amargura e animosidade? Essas coisas não fazem parte do Evangelho de Jesus Cristo. Todos erram de vez em quando. Todos nós erramos. Faço uma paráfrase das palavras de Jesus no Pai Nosso. E perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. William W. Phelps, que era amigo íntimo do profeta Joseph, traiu em 1838, e isso levou à prisão de Joseph no Missouri. Reconhecendo o grande mal que fizera, escreveu ao profeta pedindo perdão. Este é um trecho da resposta do profeta. É verdade que sofremos muito por causa de tua conduta. O cálice de fel, em que já havia mais do que cabe aos mortais suportar, certamente transbordou quando tu te voltaste contra nós. Contudo, bebemos dele até o fim. Fez-se a vontade do Pai e ainda estamos vivos. E por isso somos gratos ao Senhor. Acredito que tua confissão é sincera e teu arrependimento genuíno. Portanto, ficarei feliz em voltar a apertar a tua mão direita em sinal de amizade e muito me alegro com o retorno do filho pródigo. Tua carta foi lida para os santos. Domingo passado, pedimos que ele se manifestasse. E chegamos à resolução unânime de receber W. W. Phelps em nossa Irmandade. Vem, meu irmão, a guerra acabou. Uma vez amigos, novamente amigos. Irmãos, é o espírito dessas palavras do profeta que temos de cultivar na vida. Não podemos ser complacentes nisso. Somos membros da Igreja de Nosso Senhor. Temos uma obrigação para com Ele, assim como para com nós mesmos e para com os outros. Este mundo cheio de pecados precisa tanto de homens virtuosos, homens de fé e retidão, homens dispostos a perdoar e esquecer. Bem, é com prazer que acrescento que os exemplos que citei não representam o comportamento e a atitude da grande maioria dos membros da Igreja. Vejo por toda a parte demonstrações maravilhosas de amor e cuidado para com o próximo. Na semana passada, este salão ficou repleto de belas moças empenhadas em viver o Evangelho. Elas são generosas umas com as outras. Esforçam-se por fortalecer umas às outras.
Elas são motivo de orgulho para os pais e a família que as criaram. Estão chegando à idade adulta e terão por toda a vida os ideais que hoje as movem. Pensem no quanto as mulheres da Sociedade de Socorro fazem de bom. É possível sentir a influência de seus atos de bondade em todo o mundo. As mulheres estendem a mão e dedicam tempo, amor, atenção e recursos para auxiliar os doentes e os pobres. Pensem no programa de bem-estar e seus voluntários que estendem a mão para fornecer comida, roupas e outras coisas necessárias a quem tanto precisa. Pensem na extensão do alcance de nosso auxílio humanitário, que não se limita aos membros da igreja, mas se estende às nações pobres da terra. A praga do sarampo está sendo erradicada em muitos lugares graças às contribuições desta igreja. Atentem para o trabalho do Fundo Perpétuo de Educação, que tira milhares de pessoas das garras da pobreza e as leva à luz do conhecimento e da prosperidade. Eu poderia continuar lembrando a vocês o grande esforço das boas pessoas desta igreja para proporcionar bênçãos umas às outras. Esforço cujo alcance chega ao mundo inteiro, aos pobres e aflitos da terra. Não há limites para tudo de bom que podemos fazer, para o quanto podemos influenciar os outros. Não nos apeguemos à crítica e ao negativismo. Que oremos pedindo forças, que oremos pedindo a capacidade e o desejo de ajudar ao próximo. Que irradiemos a luz do Evangelho em todos os momentos, em todos os lugares, para que o Espírito do Redentor resplandeça em nós. Nas palavras do Senhor a Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.